João capítulo 16, versículo 20. Na verdade, vos digo que o que vós chorareis e vós lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós estareis tristes, mas a vossa vida se converterá em alegria. Versículo 21. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas depois de ter dado à luz, a criança já não se lembra da aflição pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas a outra vez vos vereis, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vô-la tirará. E você diz amém. Bom, quando Jesus pregava o Evangelho, ele tentava ser o mais simples possível, porque a pregação do Evangelho não é uma exibição de conhecimento. A pregação do Evangelho é a apresentação da salvação. Então, Jesus nunca falou difícil, nunca usou palavras difíceis, nunca pregou difícil, a ponto das pessoas ficarem tão admirados com quem está pregando que não entendesse nada da pregação. A mensagem de Jesus sempre foi muito simples. E dentro das coisas e da maneira que Jesus ministrava, ele usava uma forma didática de fazer com que as pessoas entendessem o que ele falava através das parábolas. Parábola nada mais é do que a história de uma história. Ele trazia a exemplificação de algo natural, para que deste algo natural ele pudesse então revelar algo do reino. Então era muito comum você ouvir Jesus pregando, e no meio da pregação ele dizendo: porque o reino de Deus é semelhante ao casamento, porque o reino de Deus é semelhante a uma semente, porque o reino de Deus é semelhante a uma festa, porque o reino de Deus é semelhante a uma reunião. E ele geralmente utilizava essa ideia de comparar coisas espirituais com coisas espirituais através de uma situação corriqueira e natural. Então ele usava casamento, usava galinha, usava semente, usava diversas situações que as pessoas tinham contato e sabiam do que se tratava, para que a partir daquele contato inicial com o natural, ele então revelasse uma lição espiritual. O texto que lemos, por exemplo, é uma dessas maneiras. Jesus está conversando com os discípulos acerca da sua morte e ressurreição. Ele está falando que vai ser arrancado dos discípulos, mas que um dia eles voltariam a vê-lo, e ele aí diz: nesse período vocês ficarão muito tristes, mas logo depois vocês ficarão muito alegres, porque vocês tornarão a me ver. E para exemplificar aquela tristeza que seria parte de um processo, para depois falar da alegria que retornaria, ele usa então a figura de uma mulher gestante, que entra em trabalho de parto. E ele diz: olha, quando a mulher está em trabalho de parto, ela sofre muito, e ela sente muita dor, mas logo depois que a criança nasce, ela já nem lembra da dor que sentiu pela alegria de ter o filho nos seus braços. E ele diz: assim será com vocês. Vocês vão ter um processo de sofrimento nesse período que vocês não me verão, mas quando vocês tornarem a me ver, a alegria de me ver será tão grande que vocês nem lembrarão do processo de sofrimento que tiveram. Então Jesus utiliza muito dessas questões naturais, parábolas, que é uma forma didática, uma forma pedagógica dele ensinar o seu povo a respeito das coisas espirituais. É interessante porque diversas vezes Jesus vai usar
a figura de uma mulher grávida ou um período da gestação para tratar de alguns assuntos. Esse processo gestacional, por exemplo, ele é usado por Deus dentro das Escrituras para tratar de uma ação divina, por exemplo. Isaías capítulo 66, versículo de número 7, se puder me ajudar aí, amigo. Isaías 66, versículo 7, ele fala exatamente desse processo gestacional, e ele utiliza esse versículo para falar sobre uma ação divina, em que ele vai manifestar o seu poder. E então ele vai dizer o seguinte: se eu abrir uma madre, porventura não nascerá? Se eu abrir a madre, porventura não nascerá? Ele vai utilizar desse texto exatamente para falar isso. Também me levarei ao meu santo monte, 66, 7. E ele vai falar sobre a gestação, e vai dizer que a ação divina é como uma mulher grávida. E ele deixa muito claro: se eu abrir a madre, nasce. Se eu abrir a madre, vai nascer. A ideia de Deus ali é o seguinte: eu não trabalho com aborto. Uma vez que eu decido fazer algo, esse algo acontece. Uma vez que eu decido realizar, isso vai acontecer. Deus está usando a figura da mulher grávida para dizer exatamente isso. Se a madre for aberta, vai nascer. Em outras palavras, ele está querendo dizer para nós: uma vez que eu decido algo, ninguém pode impedir que aquilo aconteça. Então, Isaías 66, verso 7, antes que tivesse de parto, deu à luz. Antes que lhe vissem as dores, deu à luz a um menino. Verso 8, por favor. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra num dia só? Nasceria uma nação de uma vez só? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz aos seus filhos. Verso 9. Abriria eu a madre e não geraria? Diz o Senhor. Geraria eu e não fecharia a madre? Diz o teu Deus. Como eu disse, o que Deus está dizendo para Israel é: o que eu comecei, eu vou terminar. Eu não aborto meus planos, eu não aborto o meu desejo, eu não aborto as minhas vontades. Se a madre foi aberta, vai nascer. A segunda maneira com que Deus utiliza a figura da mulher grávida é da maneira escatológica. Me ajude aí, amigo. Romanos capítulo 8, versículo 22. Ele vai utilizar a figura da gestação, a figura da mulher grávida, para falar a respeito da situação escatológica que nós estamos vivendo. E aí em Romanos, o amigo vai colocar ali, ele vai falar sobre a natureza que sente dores de parto, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Ele diz que a terra é como uma mulher que está grávida em dores de parto, e ela sente essa dor de parto, e ela imagina, ela fica esperando nesse sofrimento a manifestação dos filhos de Deus. Então a figura da mulher grávida, ela é usada por Deus, tanto para falar de algo profético, o que eu decidi eu vou fazer, como para falar de algo escatológico, Romanos capítulo 8, 22, para falar da ideia de uma terra que sofre esperando a vinda do Messias, a terra que sofre esperando a vinda de Jesus, como também ele usa a ideia de uma mulher grávida para apontar para a conversão. Ele usa a ideia da mulher grávida para apontar para a conversão, para apontar para um novo modo de vida cristão. Se você ler depois Tiago, Romanos 8, 22, sabemos que toda a criação geme, está justamente com dores de parto até agora, querendo a manifestação dos filhos de Deus. Essa é a segunda manifestação da maneira que Deus trata e usa a figura da mulher grávida, primeiro para falar de forma profética, segundo para falar de forma escatológica, Romanos 8, 22, e depois nós vamos ver ele usando a gestação
para tratar da conversão, para tratar do novo modo de vida que alguém passa a ter quando recebe Cristo. Por favor, Gálatas capítulo 4, versículo 19. Gálatas capítulo 4, versículo 19. Gálatas 4, 19. Estou sendo muito rápido? Você está me entendendo? No final vai dar tudo certo. Gálatas capítulo 4, versículo 19. Paulo vai falar sobre a conversão, e aí ele vai dizer o seguinte, olha isso, irmão, que texto maravilhoso. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Paulo está falando da conversão, que ele, como um mensageiro do Evangelho, sente dores de parto, quando ele prega o Evangelho, discipula alguém, para que este alguém chegue a ter Cristo formado na sua vida. Então, Paulo apresenta para nós uma terceira maneira com que a figura da mulher grávida ou da gestação é apresentada na Bíblia. Primeiro, de forma profética, Isaías 66, para mostrar que Deus decide fazer e faz. Segundo, de forma escatológica, Romanos 8, 22, para mostrar que a terra vai sofrer antes do Filho aparecer. E terceiro, para manifestar a questão da conversão, para dizer que nós só somos cristãos quando Cristo nasce em nós, quando o Filho de Deus é formado em nós. Tendo essa base como introdução, eu quero tratar de três semelhanças, ou de algumas semelhanças, que há entre a gestação e a vida cristã. As semelhanças que há entre o período gestacional e a vida cristã. Se a gente entender essas semelhanças que há entre a gestação e a vida cristã, nós conseguimos tirar lições daí que vai nos ajudar na nossa vida cristã. Por exemplo, por que é tão parecido o processo gestacional com a vida cristã? Porque o que é gestar? O que é estar gestante? Estar gestante é formar e sustentar o filho no organismo. Então, uma mulher que está gestante, ela está formando e sustentando o filho dentro dela. Uma mulher gestante está formando e sustentando o filho dentro dela. Vê se isso não é evangelho, vê se isso não é vida cristã. Todo cristão está formando e sustentando a imagem do Filho de Deus dentro dele. Esse é o objetivo do Evangelho. Você pode vir para o Evangelho e ficar rico? Pode. Você pode vir para o Evangelho e ser curado? Pode. Você pode vir para o Evangelho e portas grandiosas abrirem para você? Pode. Mas isso não é o objetivo do Evangelho. O Evangelho não tem por objetivo me fazer empresário. O objetivo do Evangelho não tem me fazer um homem de negócios. O objetivo do Evangelho não é me dar uma cobertura e nem uma conta cheia. O objetivo do Evangelho é formar em mim a imagem do Filho de Deus. Se Cristo não for formado em mim, se a imagem de Cristo não for formada em mim, então eu não conheço o Evangelho, porque o Evangelho me leva a ser semelhante ao Filho. Olha o que a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 3, me ajuda aí, irmão, versículo 17, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17, glória a Deus. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17. Ora, o Senhor é Espírito,
E onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Verso 18. Só apareceu glória, essa Bíblia é pentecostal. Versículo 18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem. Somos transformados de glória em glória na mesma imagem. Que imagem é essa? A imagem de Cristo. Todo culto só é culto quando eu saio do culto mais parecido com Cristo que eu vim cultuar. Todo culto só é culto quando eu saio do culto mais parecido com Cristo que eu vim cultuar. De glória em glória, Ele vai construindo em mim a aparência de Cristo. Eu preciso sair daqui parecendo com aquele que eu vim cultuar. Se eu saio daqui não me parecendo com Ele, eu vim à igreja, mas não prestei culto. Porque todo adorador se parece com aquilo que ele adora. É bíblico. Todo adorador se parece com aquilo que ele adora. É bíblico. Mas eu sei que eu estou te deixando aí atribulado, mas você vai me ajudar aí. Salmo 115. Glória a Deus. Estou pregando, irmão, a introdução já foi, estou pregando já. Salmo 115, verso 6. Glória a Deus. Aleluia. Verso 6. Vamos lá? Tem ouvidos, mas não ouvem, narizes, mas não cheiram. Verso 7. Tem mãos, mas não apalpam, pés, mas não andam, e nem som algum sai da sua garganta. Verso 8, e esse você tem que guardar. Olha o que diz o verso 8. E eles se tornem semelhantes aos que os fazem, assim como todos os que neles confiam. Percebeu? O texto diz que a imagem que é adorada é semelhante a quem adora, e quem confia nela fica semelhante a ela. O princípio ali é: todo adorador se parece com aquilo que ele adora. Exemplo, o cara adora o Neymar. Aí o que ele quer fazer? Neymar foi para a Puma, ele quer comprar tudo da Puma. Não comprava nada, mas agora o Neymar está na Puma. Aí ele quer comprar tudo da Puma, porque ele quer andar igual o Neymar. A menina ama a Anitta, ela quer o shortinho da Anitta, a sandália da Anitta, a blusinha da Anitta, porque ela gosta da Anitta e quer parecer com a Anitta. Ele gosta do Neymar e quer parecer com o Neymar. Só o cristão que gosta de Jesus, mas não quer parecer com ele. Oh, glória a Deus. Não tem como. Todo adorador se parece com aquilo que ele adora. Se você veio adorar a Jesus, você precisa sair daqui parecendo com ele. Você precisa sair daqui tendo a imagem dele cravada em você. E isso é uma construção. Todos os dias eu me pareço um pouco mais com Cristo e menos comigo. A partir daí, quando eu entendo que essa é o objetivo do Evangelho, formar o Filho em mim, me deixar gestante de Cristo, formar o Filho no meu organismo, formar um filho, sustentar o Filho na minha vida. Aí existem algumas semelhanças e eu divido com você e a gente encerra. Primeira semelhança que eu quero dividir com você é que a descoberta de que o Filho vive em você é algo indescritível. Eu sei que tem mães aqui. Quantas mães nós temos aqui? Vê se você concorda com o que a maioria das mães disseram para mim. E até a minha esposa disse isso. Diz que o momento mais especial da gravidez é quando você vai fazer a ultrassonografia e ouve o coração do bebê. Né? Você ouve o coração do bebê, é tudo meio estranho, né? Aquela coisa toda, parece que, né, uma moto, uma coisa acelerada, tudo. Quando você ouve o coração do filho, você até esquece que tem coração.
A mulher gestante, a mulher grávida, é a única pessoa que de maneira natural tem 2 corações batendo dentro dela. De forma natural, só uma mulher grávida tem 2 corações batendo dentro dela. Mas a partir do momento que ela descobre que o filho vive dentro dela, e ela ouve o coração do filho dentro dela, aquilo mexe com a mente dela de tal maneira que nada mais é para ela. Tudo a partir daquele momento é para o filho. Se ela come, é pensando no filho. Se veste, é pensando no filho. Se sai, é pensando no filho. Se volta, é pensando no filho. Se vai a algum lugar, é pensando no filho. O filho passa a ser mais importante que a própria mãe. Glória a Deus. Uma vez que ela descobre que o filho vive nela, ela perde toda a importância. E mais importante que ela é o filho que ela carrega. Sabe o que é interessante nisso tudo? É que depois que a mãe entende que o filho está dentro dela, a nova vida dentro da sua vida é mais importante que a sua própria vida. A nova vida dentro da sua vida é mais importante que a sua própria vida. Quando alguém diz assim, vamos em tal lugar, não vou não por causa do filho. Veste tal coisa, não dá mais para vestir essa roupa, agora eu tenho um filho. Come isso aqui, não dá para comer isso aí, agora eu tenho um filho. 1 Coríntios 10:31, Paulo diz assim, quer comais, quer bebais, ou quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Oh, glória a Deus. Depois que você descobre que o filho vive em você, a vida do filho em você é mais importante que a sua. Oh, glória, isso é evangelho. Evangelho é descobrir que a vida do filho em mim é mais importante que a minha. A ponto de Paulo dizer aos Gálatas capítulo 2, versículo 20, já não vivo eu. Oh, glória a Deus. Já não vivo eu. Mas por que tu não vive mais, Paulo? Porque agora eu tenho filho. É ele que vive em mim. É ele quem comanda o que eu como, a hora que eu durmo, o jeito... Mão, filho, eu sou pai, não sou mãe. Mas vi a minha esposa, que nem para dormir a mãe tem autonomia. Não tem. Nem para dormir, ela dorme na posição que o filho deixa. Você sabe o que é isso? O filho domina tanto a mãe, que a mãe passa a viver de acordo com aquilo que o filho deixa. Isso é evangelho. Evangelho não é o meu domínio sobre o filho, é o domínio do filho sobre mim. Se eu faço isso com os meus filhos, oh glória a Deus. Se eu evito comer por causa dos meus filhos, se eu evito vestir por causa dos meus filhos, se eu evito ir a alguns lugares por causa dos meus filhos, imagine por causa do filho. Oh glória a Deus. Uma vez que o filho vive em mim, já não vivo mais eu. Oh glória a Deus. Esquece essa ideia de evangelho. Você já ouviu o evangelho? O evangelho é quando eu venho para o evangelho, mas só faço o que eu quero. Quando eu venho para o evangelho e faço o que eu quero, eu não estou no evangelho, eu estou no evangelho. Eu vou, eu faço, eu tenho, eu posso, e aí eu começo a retalhar a Bíblia do jeito que eu quero para viver a vida que eu quero. Eu começo assim, Deus conhece o meu coração. Não julgueis para que não sejais julgado. Mais amor e menos julgamento, mais hospital e menos tribunal. Os mais rebeldes dizem, ninguém paga as minhas contas, ninguém tem nada a ver com a minha vida, quem sabe da minha vida sou eu. Você não conheceu Jesus ainda, porque uma vez que Jesus entrou e o Filho começa a manifestar a vida dele em mim, eu não vou para onde eu quero, eu não faço o que eu quero,
eu não visto o que eu quero, eu não ando onde eu quero, já não sou eu que domino sobre mim, porque já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Oh, glória a Deus. A segunda coisa que o Evangelho é semelhante a uma gestação, primeiro é a ideia de descobrir que o Filho vive em nós. A segunda ideia que nós temos a respeito de semelhança entre gestação e a vida cristã, é que a mudança que o Filho traz é inevitável. A mudança que o Filho traz é inevitável. Não existe mulher grávida que diga assim, meu número de roupa vai continuar o mesmo. Não há mulher que não reclame de um inchaço. Não há mulher que não reclame de uma dor nas costas. Umas enchem mais do que as outras, mas todas têm uma modificação. E não é só a mulher que muda, a casa muda. Os planos mudam. As coisas ao redor mudam. Porque quando o Filho vem, ele vem para mudar. E a certeza que o Filho chegou é porque a mudança vem junto. Oh, glória a Deus. Então eu não posso dizer que tenho filho se eu não mudei. A certeza que o Filho está na minha vida é que o Filho trouxe mudança. Oh, glória a Deus. O Filho mudou o meu estado. O Filho mudou o meu pensamento, e a certeza que a presença dele está ali, é a mudança que ele trouxe. O Evangelho não me torna uma pessoa melhor, o Evangelho não me torna uma pessoa melhor. O que me torna uma pessoa melhor é psicólogo, é coach, isso me torna uma pessoa melhor. O Evangelho me torna uma nova criatura. O Evangelho não me melhora, ele me transforma. O Evangelho não me faz uma pessoa em potencial, ele quebra a velha criatura, ele mata a velha criatura, ele destrói a velha criatura, e portanto quem está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas nem lembro mais, eis que tudo se fez novo. Então não existe evangelho sem mudança. Se não mudou, não é evangelho. Se não mudou, não é cristianismo. Se não mudou, você só virou um religioso. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Jesus. Quando você estuda química, você estuda na química dois fenômenos. E esses fenômenos na química, eles ensinam para nós que existem transformações. E existe uma transformação onde você transforma a aparência, mas não muda a essência. Essas transformações em que você transforma a aparência, mas não transforma a essência, é como, por exemplo, água. Você pega a água, bota num cubinho de gelo, bota num cubinho de colocar gelo e coloca no congelador. Essa água vai virar o quê? Vai virar o quê? Vai virar o quê? Mas vai deixar de ser água, porque mudou a aparência, mas não mudou a essência. Então tem transformações que mudam a aparência, mas não mudam a essência. Ela vira gelo, mas não deixa de ser água. Jesus não veio trazer essa mudança, em que muda a aparência, mas não muda a essência. Quando faltou vinho no casamento, ele diz, traz água. E ele não transformou ele não melhorou a água, vai virar um H2O limoneto. Não, ele não vai virar água tônica, ele não mudou a água, ele transformou a água. Ele transformou a água em vinho, ele mudou a essência da água, de tal maneira que é impossível a água que tornou vinho voltar a ser água de novo. Oh, glória a Jesus.
Você entende isso? Uma vez que Jesus transformou a água em vinho, ela pode até tentar ser água de novo, não consegue, porque a mudança foi na essência, foi na raiz, foi na origem. Essa coisa de 6 meses crente, 6 meses desviado, 6 meses crente, 6 meses pagodeiro, 6 meses crente, 6 meses na pisadinha, 6 meses crente, isso aí não foi transformação. A hora em que o Filho entrar aí, meu filho, Ele muda a tua essência, e nem quando você quiser desviar, você consegue. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, glória, Jesus está aqui, irmãos. Aleluia. Aleluia. O Filho traz uma mudança que é inevitável. E essa mudança começa na mãe, depois no pai, depois ao redor. Isso é importante demais, porque quando uma mãe, ela descobre que está grávida, ela é a primeira a mudar. Você entende? Quando uma mãe descobre que está grávida, ela é a primeira a mudar. Ela não espera a mudança do outro. Ela é a primeira a mudar. E partindo da mudança que ela sente, o outro muda, 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 mas a mudança é pessoal. Por que isso é importante? Porque a gente lê Romanos capítulo 12, versículo 2, e a gente não presta atenção na conjugação do verbo. Paulo disse assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Não é transformai-o. Se Paulo estivesse dizendo, não vos conformeis com este mundo, transformai-o, ele está dizendo, vai lá e transforma o mundo que você não se conforma. Mas a expressão não é transformai-o, é transformai-vos. Ele está dizendo, você não se conforma com o mundo? Não, então transforma você. Glória a Deus. Você não se conforma com o sistema, então você tem uma vida transformada. Você mude, a mudança começa em mim. Preste atenção, quando Moisés sai do Egito, ele sai assassino. Quando Moisés sai do Egito, ele sai como um assassino. 40 anos depois ele encontra com Deus. Na sarça, no Monte Sinai. Deus vai trabalhando na vida de Moisés e diz assim, Moisés, volta no Egito. Porque agora tu serás o libertador do meu povo. Ele sai do Egito como assassino e recebe a ordem de voltar para o Egito como libertador. Deus não precisou dar endereço do Egito. Deus não precisou ensinar Moisés como chegar ao Egito. Deus não precisou dizer a Moisés que rota que ele tinha que tomar para chegar no Egito. Por quê? Porque o encontro com Moisés e Deus, ou entre Moisés e Deus, não mudou o Egito, mudou Moisés. Oh, glória a Deus. O Egito continuava o mesmo, mas Moisés já não é mais o mesmo voltando no Egito. É isso que a gente precisa entender. O lugar da bagunça continua no mesmo endereço. Os problemas continuam no mesmo lugar. Os contatinhos que dá ruim na vida da gente continuam no mesmo lugar. Quem tem que mudar não são eles. Oh, glória a Deus. Aleluia, porque o Filho foi gerado em mim, então a mudança precisa começar em mim. Se eu não mudar, então é sinal que o Filho ainda não reina. Oh, glória a Deus. Tem uma história que contam sobre Agostinho, sobre Santo Agostinho, que diz que antes dele se converter, ele era muito devasso, vivia uma vida prostituída. E aí depois que ele se converteu, ele passou pela mesma rua em que ele vivia aquela vida de prostituição. E aí a mulher com quem ele tinha relações promíscuas, via ele passando e gritou, Agostinho! E ele continuou andando. E a mulher gritou de novo, Agostinho!
E ele continuou andando. Ela ficou tão irritada dele não atendê-la, que ela correu atrás dele, segurou, ele disse assim: Agostinho, sou eu. Você não lembra de mim? Sou eu. E Agostinho falou: eu sei que você é você, eu que não sou mais eu. Oh, glória a Deus. Evangelho é uma mudança tão profunda, que quem encontra com a gente de novo, está a mesma coisa, mas nós já não somos mais quem nós éramos. Eu posso passar pelo mesmo lugar que eu dei trabalho, e hoje eu não passo dando trabalho, hoje eu passo evangelizando. Eu posso passar pelo mesmo lugar onde as pessoas me viam todo arrebentado, mas hoje me veem restaurado, perdoado, avivado, com o nome escrito no livro da vida, e com a certeza de salvação, porque Cristo mudou a minha vida. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. E aí me preocupa, porque nesse processo de mudança, você sabe que o filho causa movimento. Com 6 meses então, a partir dos 6 meses dá cada chute, né, que parece até um monstro ali. Tu vê realmente, tem situações que você vê até na internet, o pé da criança empurrando a barriga da mãe, o filho movimenta do lado de dentro de uma forma tão esquisita, que a mulher vai se movendo também do lado de fora, e vai mudando a estrutura dela. E aí eu aprendo que quando é o filho que move, a estrutura muda. Se não há mudança depois do movimento, não foi movimento, foi entretenimento. Se não há mudança depois do uhul, do yeah, se não há mudança depois do culto do Sérgio Malandro, que tem um culto, parece até culto do Sérgio Malandro, né? Yeah. Se não tiver mudança depois disso, não foi movimento, foi entretenimento, foi show artístico, foi apresentação de talento. O movimento do filho muda a estrutura, o movimento do filho muda a estrutura. Nós não saímos só suados, nós saímos mudados. Movimento que não traz mudança na estrutura é só entretenimento. Oh, glória a Deus. O culto não pode só me deixar suado, ele tem que terminar com a minha vida mudada. Uma outra semelhança entre a gestação e a vida cristã é que depois que a mãe descobre que está grávida, e que agora o coração do filho vale mais do que o dela, e que agora o corpo dela passa a ser mudado pelo filho, aí passa a expectativa: vai parecer com quem? Eu orei muito para que os dois não parecessem comigo, que ia dar vento para eles. Vai parecer com quem? E fica aquela coisa de ver o rosto do filho. Eu quero ver o filho, o rosto do meu filho, preciso ver o rosto do meu filho. E fica aquele desespero de saber quem é. Aí alguém mais esperto inventou a ultrassonografia 2D, 3D, 4D, 5D, para que o teu dinheiro vá embora num monte de DDD. Que agora dá para ver o rosto, aí tu tira, não dá para ver nada, mas aí, nossa, que lindo o quê? Parece um joelho, mas aí, nossa... E vai e tira o outro, e depois tira o outro, depois tira o outro, 4D, 5D, 6D, 10D, você vai tirando e ela quer tirar, e toda vez que tira, é aquela sensação: o rosto do meu filho, gera-se uma ansiedade, um anseio, um desejo. Já que eu estou grávida, estou carregando o filho, eu quero ver o rosto dele. Vê se isso não é evangelho, irmã. Oh, glória a Deus. Depois que a vida do filho está em nós, e o filho começa a mudar a gente não quer outra coisa senão ansiar por aquele dia. Oh, glória a Deus. Em que a gente já não vai ver ele embaçado pela voz de um pregador, a gente já não vai ver o rosto dele amassado pela voz de um cantor, a gente já não vai ver o rosto dele embaçado pela melodia de um músico. Naquele dia, diz a Bíblia, nós o veremos face a face, nós o veremos como ele é. Marrazia prévia. Oh, aleluia,
Não, tem gente que quer ver Paulo, tem gente que quer ver Pedro, tem gente que quer ver Moisés, tem gente que quer ver Elias. Eu quero ver o Filho, eu quero olhar no trono e dizer com os anjos: bendito seja o Cordeiro de Deus, exaltado seja o seu nome. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Jesus. Eu quero ver o Filho. Levante a sua mão por um minuto e exalte o Filho de Deus. E enquanto a igreja exalta e glorifica o Filho, a presença do Espírito testifica entre nós que a qualquer hora dessa a trombeta soará e nós veremos o Filho de Deus. Oh, aleluia. Oricalamasurabai. Só que aí tem um processo, e é o processo que eu encerro. O fato da mãe querer ver o filho faz com que ela precise entender que o processo para vê-lo não será fácil. Dói. Até o filho chegar, dói. Você já ouviu a expressão princípio das dores? Mateus 24, princípio das dores. Esse princípio das dores ali é dor de parto, é contração. Sabe o que ela está dizendo ali? Que a espera pelo filho são dores, como dores de parto. Preste atenção porque isso é importante. E eu vou encerrar. As irmãs vão me entender melhor. Como é que a gente percebe que o filho está chegando? Contração, correto? E as contrações, elas diminuem o tempo e aumentam a intensidade, correto? Quanto mais próximo do filho chegar, mais dor em menos tempo. Mais dor em menos tempo. Mais dor em menos tempo. Quanto maior for a dor em um curto espaço de tempo, é sinal que o filho está vindo. Então, quando você percebe uma notícia muito ruim, que dá uma dor tremenda, fique esperto. É uma contração. Se em pouco tempo você ouvir uma outra notícia que dói mais do que a outra, fique esperto. É a contração. Mais dor em menos tempo, 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 mais dor em menos tempo. Quando Jesus disse isso, Carlos, não havia cesariana, não havia anestesia. Quando Jesus disse isso, está dizendo, vai doer e vai doer mesmo. Só que nesse período que Jesus disse isso, não tinha anestesia, não tinha cesariana, mas tinha parteira. Qual era a função da parteira? Segurar do lado da mãe. Aí a mãe, naquela coisa de dor, ela começa, está doendo, eu vou morrer, eu não aguento mais, vou morrer, minha força está indo embora, Bruna Carla, minha força está indo embora, vou morrer, não aguento mais, está doendo. Aí a parteira do lado dela aqui, ó, força, 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 força. E ela aqui, mas não aguento mais, está doendo, vou parar, vou desistir, vou morrer. E a parteira aqui, força, força. O menino está chegando, não desiste agora não, faz mais um pouquinho de força, e a mãe está, eu não aguento mais, eu vou morrer, e a parteira está, força,
faz mais força, faz mais força. Aí acontece uma coisa. A parteira, quando percebe que o filho está coroando, essa expressão coroar, quando a cabeça do filho está saindo, a parteira sai do lado da mãe, vai para o meio das pernas dela. E agora a parteira já não fala mais com a mãe, ela fala com o filho. Vem, filho, vem, menino, vem, menino, vem, menino, vem, menino, vem, menino. Aí a mãe pergunta, ele está vindo? Tá, vem, menino, vem, menino. Aí a mãe junta-se com a parteira e as duas começam a gritar: vem, menino, vem, menino, vem, menino, vem, menino, vem, menino. O que é isso? Isso é evangelho. Quem é mulher com dores de parto? A igreja. Quem é parteiro? O Espírito Santo. Às vezes você está quase desistindo, quase parando, quase desistindo. Aí ele vem do teu lado e diz: força, força, força. A minha graça te basta, a minha graça te basta, a minha graça te basta, a minha graça te basta. Aí você pensa assim: eu não vou aguentar mais, está doendo demais. Aí Apocalipse diz que um vai juntar com o outro, a noiva junta com o Espírito junta com a noiva, e o Espírito não grita mais força, ele grita Maranata, 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 Maranata. Vem, menino, vem, menino, vem, menino, vem, menino, vem, menino. E quando ele vier, quando ele vier, quando nós batermos de frente com o Filho e olharmos no seu rosto, vendo como ele é, cumpre-se-á o que Jesus disse. A mãe, quando espera o filho, sente dores, oh glória a Deus, mas depois que o filho nasce e ela tem ele nos braços, a alegria de vê-lo faz com que ela esqueça de todo o sofrimento. Eu vim de Campo Grande dizer para você que vai valer a pena. Eu não sei qual é o teu sofrimento, a tua dor, mas eu vim profetizar para a tua vida: não desista, há uma graça sendo derramada sobre nós, vai valer a pena. Fique em pé, por favor. A graça te basta, a graça te basta, a graça te basta. Você chegou aqui hoje gritando: Deus, eu não aguento mais. E o Espírito manda te dizer: é na tua fraqueza que eu aperfeiçoo o meu poder. A minha graça te basta, vai valer a pena. Vem Jesus. Esse é o clamor da igreja. Nós veremos o Filho. Cadê você que precisa entregar a sua vida a Jesus? Você que está afastado,